Bem-vindo ao mais um Firecast, um podcast onde a gente aborda assuntos de incêndio, ou melhor, contra incêndio, né? Eu sou o Armando Quintaneiro, sócio e diretor da Arquitec, e ao meu lado, meu fiel escudeiro, Aí. meu sócio, parceirão. Bora! Bora mais um. Mais um? Consegui vir dessa vez. Caramba, E por pouco, né? Por Quase pouco. que você não vem, eu ia ficar sozinho aqui, né? De novo, né? Mas eu já ouvi que, assim, enquanto eu me divirto com o podcast, alguém trabalha, né? Certo. Poxa, que bom. Na próxima vez a gente inverte aqui. Vamos lá. Legal. Bom, a gente fala muito sobre escritórios, fala muito sobre fábricas gigantescas, né? E falar um pouco do Porto de Santos, que é o nosso episódio hoje. É um assunto bastante interessante, por se tratar do maior porto da América Latina. Eu tenho algumas informações aqui, o único porto brasileiro listado entre os 100 maiores do mundo, e que em 2024 teve um crescimento em movimentação de carga de 17,4%. E os nossos entrevistados aqui são de uma empresa muito bem conceituada dentro do Porto de Santos, uma empresa que faz uma grande movimentação, muitas melhorias dentro do seu terminal e, consequentemente, para o próprio Porto de Santos. E é um prazer falar sobre esse assunto, uma vez que tem assuntos bastante relacionados a incêndio e contra incêndio, e a gente vai poder trocar algumas ideias sobre isso. E o que você acha de tudo isso, Ricardo? Vamos lá, né? Estamos falando aí do TES, Terminal Exportador de Santos, né? E coisas interessantes, né? Acho que a gente vai discutir um pouco, né? Uma área desse tamanho, um porto dessa magnitude, né? Riscos e sinistros. E o mais interessante, que eu acho que pouca gente sabe, né? Que milho explode, né? E não é pipoca. E é uma das coisas que a gente vai abordar, né? Toda essa parte aí de transporte, armazenamento de grãos, etc, né? Então, acho que é isso. Mas é bem interessante, é um assunto novo aqui no podcast. Sim, né? Quando você fala em explosões, em incêndio, né? Você remete logo a líquidos inflamáveis, né? Exato. Se você falar de transporte de grãos e falar de transporte a granel de grãos, né? Pra gente que é um assunto comum, tranquilo. Agora eu acho que tem muita gente que não sabe disso. Exatamente. E para falar com muita propriedade sobre isso, aí. Temos os nossos convidados aqui. Isso aí. Primeiro podcast com uma pessoa mulher. Estamos evoluindo, hein? Estamos evoluindo. Sejam muito bem-vindos, Laís e Matheus. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui com a gente. Colocar a experiência de vocês, né? O nosso podcast ele tem um cunho educacional. E eu acho que vocês, com a experiência de vocês, vão poder agregar muito dentro desse nosso bate-papo, mostrando experiências e tudo mais. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria que vocês, uma forma bem rápida e simples, se apresentassem um pouquinho para os nossos espectadores, para entender quem é o Matheus, quem é a Laís. Fiquem à vontade. Quem começa aí dos dois? Primeiras mulheres, né? Primeiras damas. Primeira mulher de muitas. É importante. Bom, eu estou no TES há 8 anos, estou agora como coordenadora de segurança do trabalho, responsável pela parte de operações e projetos também, mas eu tenho uma passagem pela área de transmissão de energia. Trabalhei algum tempo nessa parte de transmissão, energia aqui em São Paulo, e também na parte de perícias de sinistros, num escritório associado a algumas seguradoras. Então, tenho aí um pouquinho mais de 10 anos de história nesse processo. Bacana, muito legal, muito legal. Não sabia dessa sua outra experiência de energia. Para mim, você estava lá no TES desde o início. Bacana. Estou desde o início do TES, na parte da obra, né? Desde que começou a concepção do projeto, mas tem algumas passagens antes. Legal, show de bola.
Você, Matheus? Vamos lá, Armando. Boa tarde, obrigado por receber a gente aqui. Bom, eu atualmente, muito recente, estou na posição de coordenador de operações, mas toda a minha trajetória foi no setor de manutenção. Então, eu comecei trabalhando ali por um período pequeno, de 1 ano, numa fábrica. Então, trabalhei numa fábrica que produz atomatados. E depois Porto. Desde então, Porto. Tive a oportunidade de trabalhar no norte do Brasil. Fiquei lá por cerca de 6 anos. E nos últimos 2 anos aí, eu tô aqui no Porto de Santos. Tudo na área de manutenção e agora nos últimos meses fiz essa transição aí para operação. Pô, que bacana. Saiu da manutenção, que é apagar e fogo, e agora é planejamento de produção, né? A produção não pode parar, né? Parou, para de ganhar dinheiro. Né? Achei que você ia falar para colocar fogo. Não, pelo amor de Deus, sem fogo, sem fogo. A gente é contra o incêndio aqui. Ah, mas legal, poxa, muito, muito bom a experiência de vocês dois. E eu acho que já entrando no tema, né? Acho que, assim, a gente sabe que tem alguns produtos aí, como o Ricardo mesmo falou, né, de granéis sólidos que eles geram explosão, né, e existe assim, eu queria saber um pouco, existem umas místicas por trás, e eu queria saber um pouco de vocês aí, que vocês explicassem melhor esse termo. Por que o granel sólido, ele é tão perigoso com relação à explosão e incêndio? Vocês conseguiram dar uma informação aí para o nosso público? Vamos lá. O que acontece, Armando? Basicamente, o granel sólido ele é uma matéria orgânica. Matéria orgânica incendeia, ela, né, pega fogo. Só que o que acontece com a movimentação de granéis? Dentro do processo, junto do próprio grão, ou do farelo, ou do açúcar, vai também pó, poeira. Essa poeira é do quê? É inerente do próprio processo. É a casca do milho que vai sendo triturada e ficando cada vez menor. O mesmo para a soja, né? É uma partícula cada vez menor de farelo, açúcar, enfim. E aí o que você tem? Você tem essa massa de produto que é composta uma parte por grão, uma parte por pó. Né? E quando você está movimentando esse produto dentro do terminal, dentro do armazém, enfim, dentro de onde quer que ele seja que ele está passando, você usa correias transportadoras, elevadores, enfim. E para transferir entre esses equipamentos, principalmente nas transferências, você lança ele. Ele é lançado. Então, note, você tem uma correia e tem uma outra correia que vai receber. A correia de cima vai lançar na outra e assim vai e você transporta. Sim. Nesse ato de lançar o produto, o pó, ele tem um comportamento diferente do grão, né, por densidade e tudo, então, e ele espalha. Além disso, no impacto também. Então, ele espalha novamente. Além disso, você ainda tem turbulências no ar geradas pela própria movimentação do grão. Então, essa turbulência toda vai espalhando o pó. E aí você forma uma nuvem de pó. E aí, o que você tem? Você tem uma nuvem do material inflamável. Então, se você coloca uma ignição, uma faísca, você tem uma reação em cadeia enorme. E aí, enfim, você tem uma explosão. Por consequência, é basicamente isso que funciona. E a ignição, aí que seria o ponto, né, da explosão, pode ser gerada por vários motivos, né? Tem muito equipamento elétrico, né? Qualquer equipamento elétrico, ele gera lá uma pequena faísca, né? E isso aí pode explodir, né? Seria o ponto de ignição que você comentou, né? Dentro desse pó, né? Então é um negócio bastante interessante. Pô. Legal. Pode ser um trabalho quente, uma faísca qualquer por uma falta de aterramento, dentre vários fatores, até aquecimento mesmo do equipamento que pode gerar essa ignição. Interessante. São muitos riscos, né? São muitos riscos, né? Parece que não, mas são muitos riscos. E dentro disso, né, Laís, dentro desses riscos, existe série de controles, normativas, né? Como mitigar esses riscos, né? Eu acho que é o grande trabalho aí, principalmente em fase de projeto lógico, na própria operação, né? Eu acho que é um trabalho que envolve liberações, licenças, liberações normativas e tudo mais, né? Explica um pouco para a gente, né, dentro do teste, como se previne isso, que ações são as ações
normativas ou as ações que vocês adotam, né? Que creio que deve ser, né, meio comum ali quem trabalha com esse tipo de operação, né? A gente fala às vezes do porto, é uma fábrica, uma pequena fábrica, né? O que vocês estão fazendo é uma operação, efetivamente, né? Não é só armazenar e jogar no navio, né? Tem todo algo envolvido aí. Tem Conta todo um pouquinho para nós, processo, né? exato. A gente, assim, legislação é o que mais tem. Tá. Temos muitos itens de legislação para atender. E aí vem muito em linha com, acho que com todos os episódios que vocês trouxeram no podcast, né? Para a gente atender essas legislações, a gente precisa pegar o processo desde o início, desde a concepção. E você tem pontos de equipamentos que você precisa atender dentro da normativa. Então, o equipamento já tem que ser projetado dentro do que você vai operar, como você vai operar, para você conseguir dimensionar um sistema de detecção e proteção adequado para aquele seu processo. E aí você começar a atender a parte de legislação. Então, toda a parte de qualquer projeto, mudança dentro da área portuária, você precisa pegar aprovações, seja de corpo de bombeiros, prefeitura, autoridades portuárias. Então, se você já não está com o processo dimensionado corretamente base de legislação desde o início, você já não consegue nem as licenças. Entendi. E todo esse processo, você tem lá o papel, só ter o papel e não gerir aquilo não faz diferença. Então, você pode instalar e eu não ter uma manutenção, não fazer a gestão daquele processo, não vai te garantir nada. Então, toda a parte de legislação, a gente, ok, temos a documentação, um AVCB, uma aprovação de operação, você precisa fazer gestão e manutenção dos ativos. Então, isso faz toda a diferença para o processo, até para você atender a legislação, e não só a legislação, né? A gente tem seguradora, a gente é assegurado, todo o nosso processo passa por esses quesitos, e você tem as recomendações da seguradora, que também, às vezes, é um pouco além da legislação, por experiência das próprias seguradoras. Sim. Então, eles vêm com algumas recomendações que a gente também precisa atendê-las. Então, às vezes, geralmente, a gente está um pouquinho acima da legislação, já por experiência e recomendação das seguradoras, que elas também fazem parte desse processo de concepção do projeto. Que elas também precisam aprovar, porque elas que vão assegurar a operação depois, ou assegurar o momento da obra. Então, são várias pessoas ali, vários stakeholders participando desse processo para conceber o projeto e a operação de uma forma segura. Entendi. Não é nada simples, né? Tirar um milho de um caminhão, colocar no armazém e jogar dentro do navio, né? Não é nada simples, né? Muita coisa envolvida, é muita coisa. Bacana. Dentro de um processo, né, simples seria isso, né? Mas quantas particularidades tem nesse processo simples, né? De você trazer esse do campo, né? Transportar ele para depois armazenar e depois colocar dentro do navio para exportar, né? Fazer a exportação, né? E existem particularidades, eu acho que dependendo do produto, né? Quando você fala de... Os maiores produtos que vocês armazenam e movimentam lá é soja e milho. Tem mais algum outro? Soja, milho e farelo, principalmente. Farelo. Farelo de soja. Farelo de soja. O que seria o farelo de soja? O farelo de soja, eu acho até ruim o termo falar que ele é um subproduto, porque ele é extremamente aproveitado, né? Ele é o que é o que sobra depois que você extrai o óleo da soja. Então você extrai o óleo e o farelo. Tá. O óleo, aí você vai ter suas infinitas aplicações, e o farelo também. Farelo de soja altamente proteico, é uma excelente matéria-prima para você fazer nutrição animal, alimentos ração animal, né? Então é a principal utilidade dele. Então assim, o que ele é? Ele é basicamente a soja esmagada sem óleo. Legal, entendi. Grosso modo seria isso. Interessante. Ele é um subproduto, mas que tem uma comercialização bastante importante aí, né? Altíssima, inclusive. Por isso que o termo subproduto não sei nem se caberia ainda hoje, verdade, né? É um produto. É um derivativo, né? É um derivativo. Acho que a Tá aí. palavra seria... Derivado dele, né? Bem... seria... Senão o óleo diesel seria um subproduto, né? Se for na escala do petróleo, né? Se for refinando, o óleo diesel é o último que sai. Seria o farelo, né? Exato. Paralelo e não é, né? É um Exato. produto, né? Exatamente. Legal. Mas é bastante É um interessante. dos maiores volumes de movimentação, né? Sim, pra gente hoje é um dos maiores volumes e extremamente importante. O farelo. O farelo Né? E vai para o mundo todo. vai pro mundo todo. Legal. Bacana. Interessante.
Muito Não interessante. sabia. Legal, gente. Eu estava conversando aqui para vocês que não puderam ter um making off. Eu acho que um dia nós vamos fazer um making off aqui para colocar para vocês, né? Mas eu estava conversando em off com eles aqui. Os processos dos portos são muito parecidos com um processo fabril, né? A gente falou um pouquinho aí de uma forma muito simples, né? Traz do campo, colhe, transporta, armazena, transporta, põe num navio e do navio vai embora, né? Sai para movimentação para o destino final. Mas eu acho que assim, dentro de tudo isso tem algumas outras particularidades aí, né? Desse processo. Como é que funciona? Vocês têm condição de falar um pouquinho mais, só para o pessoal entender o que é uma operação portuária e, lógico, dos riscos que isso estão inerentes aí do assunto do incêndio ou do contra-incêndio. Vocês conseguiriam falar um pouquinho sobre isso? Claro. Vamos lá. Comparando com o que o pessoal costuma ver e costuma conhecer, que é a fábrica, né? Qual que é a principal diferença do terminal portuário? Primeiro que você não modifica, não processa, né? Você só transporta. Só que, por outro lado, se você não modifica e não processa, você transporta um volume muito maior. Para ter uma noção básica, assim, de escala, bem por alto, tá, pessoal? Um terminal como o nosso lá, você vai estar transportando cerca aí de 6 milhões, 7 milhões em volume de toneladas. É isso, ano ou mês? Ano. Ano. 7 milhões de toneladas ano. Isso. Enquanto uma fábrica que processa soja, uma unidade, vai estar produzindo aí em torno de 1 milhão. Vai no ano. Então, assim, o terminal portuário, ele tem essa particularidade do volume ser muito maior. E naturalmente, isso desdobra em maior atenção, maior cuidado, maiores máquinas de maior porte, né? A gente costuma falar que tem uma categoria de equipamentos portuários, eles tendem a ser maiores, mais robustos. Então, eu colocaria essas como as principais diferenças. Agora, dentro do terminal em si, os processos, assim, a grosso modo, são simples. Você vai ter 2 linhas de trabalho. Você recebe e você embarca. E no intermédio disso aí, você pode discutir que você tem um processo de armazenamento. Então, começando pelo recebimento, para você seguir a lógica, né? Você vai ter ali normalmente um recebimento rodoviário, um recebimento ferroviário, ferrovia, e em alguns momentos recebimento hidroviário. Aqui eu vou usar como exemplo o nosso terminal, tá? Que é um terminal que te exporta. Eu tenho um terminal que importa, né? Aí você vai ter o recebimento do navio. Mas no caso do hidroviário, você pode receber de barcaça, que é muito comum no norte, que eu comentei com vocês, que eu trabalhei lá por um período, lá a gente operava barcaças. Então vamos lá. Para descarregar caminhão, basicamente você trava o caminhão, bascula ele, abre as tampas dele, bascula ele e descarrega o teu granel. Note que aí já gera pó. Que a gente falava mais cedo. Muito. Né? Então, pó. E aí todas as transferências dentro das correias, tudo gerando pó, podendo gerar particulado, e você joga dentro do armazém ou de um silo e armazena. Ferroviário, muito similar. A diferença é que você para os vagões em cima de uma moega, abre as bicas do vagão, aí nesse ato, novamente, movimentação, pó explosivo. Então também risco e perigo. E aí transporta em correias também para armazenamento. Aí já na descarga hidroviária, se é esse processo, aqui no Porto de Santos a gente não tem para granéis, mas lá no norte nós temos, você vai ter algumas possibilidades. Você pode descarregar isso com o que a gente chama de grabs, né? São basicamente guindastes com conchas, né? Então eles vão lá, pescam o produto e jogam numa moega, e essa moega novamente, particulado, risco, explosão, né? Área classificada e assim vai. E você tem algumas outras máquinas, você tem transportadores pneumáticos que vão fazer pressão negativa, succionar o produto, transportadores helicoidais, então aí vai da tecnologia, já começa a variar. Agora para o embarque, já passando para o produto final, para o final do processo, de novo, vai cair muito nessa questão de correias, transportadoras, chutes de transferência, e aí normalmente você vai ter um carregador de navio. Existem algumas tecnologias também, mas o mais comum é você ter um ship loader mesmo. E o ship loader vai jogar no porão do navio. E aqui você tem um problema grande. Não só de risco de segurança, mas você também tem um problema ambiental. Você está no canal. Né? No Porto de Santos, no caso. Né? Você está no canal ali, ou você vai estar no mar, no rio, enfim. E você não pode ficar gerando particulado e jogando esse particulado, né, poluindo o rio, o canal, enfim. Então você tem todo um sistema feito para controlar a emissão de particulado ali também. Tá? Acho que é basicamente isso. Tá? E só complementando um pouquinho,
dentro de todo esse processo, desde o rodoviário, ferroviário, a gente tem os sistemas que são para mitigar todo esse processo e o risco de explosão. Então, a gente tem todo o sistema de captação de pó na Moega, inclusive nos transportadores. Os transportadores hoje do TES são 100% enclausurados, elevadores 100% enclausurados. Então, aí a gente já tem uma diminuição do risco, a gente muda a classificação de área, né? E a gente tem uma normativa que você classifica a área, né? Seja ela por gases ou vapores. E a gente tem a classificação para poeira também. Então, existe as áreas classificadas dependendo da quantidade de particulado em suspensão naquela área. E por termos transportadores enclausurados, a gente já tem uma diminuição do risco. Então, a gente tem o sistema de supressão no recebimento, nos transportadores e elevadores. Então, todos os elevadores também têm os filtros pontuais, que isso ajuda muito a diminuir o material particulado dentro do transportador. Sensores. Cada equipamento tem os seus sensores, seja de desalinhamento, temperatura, que isso faz muita diferença dentro do processo, porque o equipamento ele pode estar correndo ali tudo bem, acontecer alguma coisa ele desalinhar, aí a correia desalinha dentro do transportador, começa a ter aquele atrito com a chapa do transportador, atrito gera calor, calor com material particulado de suspensão, a gente tem o risco. Então, esses sensores, eles são interlocados com o sistema, então se há um desalinhamento, há uma aceleração da temperatura, a gente tem ali um delta de temperatura muito rápido e aumenta a temperatura. Também o sistema desliga, e desliga toda a rota para trás também, não desliga só aquele equipamento. Isso tudo vai fazendo parte do processo para a gente mitigar os riscos e ter isso mais controlado. Fora todo o sistema de detecção e alarme também, que aí tem básico obrigatório para a gente operar. Então, todas as áreas a gente tem os alarmes, detectores, e esses sistemas, detectores, eles são todos interlocados com o nosso CCO, né, que é o nosso Centro de Controle de Operações, e fica no painel para os operadores visualizarem. Então, a gente tem esse processo que às vezes parece muito simples, né? Você recebe o caminhão, o vagão, descarrega, joga dentro do armazém você joga para o navio. Mas para esse fluxo todo funcionar, você precisa ter todo esse sistema e confiabilidade no sistema, que aquele sistema vai ocorrer da forma correta, da melhor forma possível. Sim. Porque todo o nosso processo, desde a hora que a gente abre a lona do caminhão, a gente está gerando particulado, então a gente está gerando uma atmosfera potencialmente explosiva. Então, todo o processo tem que ter esse cuidado. Sempre vai estar voltado a reduzir risco. Sempre. Reduzir risco. Só eu fiz um comentário, né? A gente conhece diversas unidades aí, né, de portuárias, mas conhecendo melhor de vocês, né, que a gente tem essa experiência, realmente você vê equipamentos mais modernos, né, você vê o controle da área classificada, né, você tem quase áreas expostas, vamos dizer assim, né, você não necessita de equipamentos classificados, porque vocês estão ali, todo o seu equipamento já é protegido, né. Isso a gente vê uma diferença grande aí de portos, lógico, terminais mais novos, terminais mais antigos, né, isso varia muito. Então, acho que tem toda aquela preocupação desde a fase de projeto que você comentou, né, e isso é importante depois lá na frente, né, você minimiza risco também, né. Ao meu ver, de leigo, né? Eu estou olhando o que a gente enxerga lá, mas a área classificada de vocês está bem concentrada dentro dos equipamentos mesmo, né? Você não tem área externa, pelo menos nós não temos nenhum equipamento classificado lá, né? Para a área classificada no sistema, que é muito comum nesse tipo de terminal. Felizmente a gente tem evoluído muito. Não, perdão, pode ir. Não, felizmente a gente tem evoluído muito nisso, em questão de segurança para transportadores de modo geral, para o agro como um todo. Tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos em unidades mais antigas, né? E é uma coisa que você sofre muito. Uma luta contínua sua para conseguir conter pó. Hoje você já tem correias 100% enclausuradas, então essa tecnologia toda foi avançando e foi melhorando demais. Era um problema grande. Isso é bom. Tecnologia, né? Como você disse, equipamentos para a área que tem essa classificação, que tem o risco de poeiras em suspensão, são diferentes. Eles precisam ter outro dimensionamento, eles precisam ser intrinsecamente seguros. E isso muda tudo, desde a exposição ao risco, ao custo do projeto. Então, você ter equipamentos já dimensionados para o seu processo, você diminui o custo e você aumenta muito mais a sua proteção ao risco, você diminui muito a exposição ao risco.
Desde o processo a pessoas. Tudo. Esse assunto de classificação de área é um tema muito importante. A gente está tentando buscar alguém para falar um pouco disso, que é muito importante, né? Mas, assim, para falar para o nosso público aqui em geral, classificação de área é o nível de explosão e que isso interfere em toda a parte de processamento, toda a parte de equipamentos, né, que tem que ser colocados. Então, isso é uma classificação de área. Uma área que nós estamos aqui, ela não tem classificação nenhuma, porque é uma área aberta, não tem nenhum particulado, não tem nada de ignição. Quando você vai para uma área de classificação de área, é porque tem um nível de incêndios ou de explosão que é maior, né? E só dentro desse tema ainda, né, a gente vê normalmente a parte de as correias transportadoras, né, que que você falou do desalinhamento, né, que a gente que conhece um pouquinho mais, tem que ter todo um cuidado lá, né, com sistemas de proteção, né, que é o cabo térmico, é o Protect Wire, né, e a gente sabe o quanto que isso é importante e costuma dar problemas, né, porque às vezes a operação vai lá, rompe tudo, né, então isso é um negócio que a gente vem trabalhando aí também, a gente está buscando uma tecnologia nova. Nós estamos conversando com o pessoal dos Estados Unidos aí para falar sobre esse produto. E depois a gente provavelmente vai fazer um bate-papo com vocês lá também, que a gente entende que é um assunto bem importante. Eu acho que dentro do processo, se não for o mais importante a correia ali de mais cuidado, deve ser um dos mais, né? Eu estou falando besteira ou não? Não, até é um ponto nosso que a gente tem muito cuidado, porque onde a gente tem o Protect Wire é a nossa área de maior suspensão de material particulado, maior temperatura por parte do processo, principalmente em épocas de verão, é uma parte muito sensível nossa lá. Então, Interessante. Pegando o gancho aí, Laís, desculpa o que falar. Eu ia falar só para dar um briefing aí, mas logo nós vamos conversar com vocês, que nós estamos buscando uma tecnologia nova. Aí que eu quero ver. Gostar, viu? Vai ser interessante, hein? É a prova de alguém lá e romper ele sem querer. Exatamente. Se for, exatamente curioso. Exatamente isso. Prova não consegue. Dos felinos que a gente está falando. Felinos, mão humana, enfim. Mas isso aí depois a gente conversa aqui. Vamos lá, com certeza. Mas pegando o gancho, Laís, lógico, na sua trajetória aí, e o que você puder contar, lógico, né, dentro da sua experiência, sinistros, né? O que você já viu de sinistros né, por que aconteceu, as consequências de um sinistro, né? Dentro da sua trajetória aí, que você pudesse contar alguma coisa para nós aí, porque, lógico, a gente falou, né, do como, do que o que acontece, mas e se acontecer, né? Como que ele se desenvolve, enfim, contar um pouquinho pra gente aí da sua experiência aí. Infelizmente, já passei por uns sinistros e o maior deles, que teve assim, maior impacto, toda essa parte de gestão dos nossos equipamentos, gestão do sistema de proteção e detecção, isso é muito colocado à prova, né? Sim. Então, nesse sinistro, todo o sistema de proteção atuou e a gente também teve uma brigada de emergência muito bem treinada, que precisou entrar em atuação também. Então, esse conjunto do sistema atuar, você ter uma brigada treinada, evitou que o sinistro se espalhasse por toda a planta, se espalhasse por mais equipamentos. E aí entra quesito seguradora, né? Então, você tem toda a legislação, você está atendendo, você tem a documentação, você tem o AVCB, mas a seguradora, ela vai aonde? Assim, ela quer saber o que você fez de gestão, se teve manutenção do equipamento, se estava tudo certo. Porque por mais que você tenha todos os equipamentos, todo o processo, às vezes, algum momento pode ser que falhe. Pode ser por qualquer motivo, né? Então, se houver a falha, o que você faz, né? O que entra em ação quando há a falha? E aí entra o sistema de proteção dos equipamentos, da edificação e as pessoas treinadas. Porque às vezes só o sistema de proteção sozinho, não, dependendo do dimensionamento do sinistro, você não consegue ter a 100% da atuação ali. Então, você entra com um sistema que aí você tem pessoas, brigada treinada. E a seguradora olha tudo isso. Então, por isso que a gente fala, a gente às vezes está um pouco acima da legislação, porque tem que atender os requisitos também da seguradora. Se você está atendendo tudo isso, todo o seu processo
tá alinhado, você faz todo o processo de gestão do ativo, treinamento de pessoas, quando ocorre o sinistro, você apresenta toda essa documentação para a seguradora, claro, isso acontece tudo, né? Uma análise da ocorrência, uma análise do sinistro, mas eles pegam toda essa documentação, todo esse processo, para dizer, ó, eu garanti o meu fluxo certinho, o meu processo de manutenção, minha garantia do ativo tá aqui, mas ainda assim aconteceu. Mas aí a gente tem que entrar todo esse trâmite. Isso não é rápido. A gente conta aqui resumidamente. Parece que é um processo simples. Eu vou lá no meu sistema, pego a documentação, mando para a seguradora e tá tudo certo. Não, esse processo assim acaba acontecendo mais de ano para tudo ficar em cada coisa no seu quadrado. Ah, realmente estava tudo certo, então ok da seguradora. Então é importante a gestão. É interessante esse ponto, né, que você falou, que são pontos que a gente já abordou isso em outros podcasts, né? A gente fala muito, primeiro, da conscientização, né? Eu acho que tudo isso que vocês estão passando, lógico, vem de uma treinamento, experiência, né, ferramentas, enfim, práticas, mas eu acho que mais do que isso é ter a conscientização. Cultura, de a gente ter cultura da empresa. Esse é um ponto que eu acho que todos os nossos podcasts teve isso, né? Então, só reforça isso aí. Outra coisa é que, assim, a documentação não evita incêndio, né? Nós falamos num podcast para trás que, assim, o fato de você ter o AVCB, pronto, não vai pegar mais fogo, não vai fazer mais nada. Né? Então, assim, daqui a 2, 3 anos que eu vou renovar lá de novo, eu preciso me preocupar. Não, você precisa ter a conscientização e é um processo contínuo, né? O AVCB é uma fotografia do momento. Depois que o vistoriador, seja ele uma seguradora ou um órgão público, vai lá, não adianta nada você negligenciar. Né? E isso eu acho que é um ponto importante. Quem veio da manutenção que garante esse processo Deus, acho que quando você coloca consciência é o ponto-chave mesmo, entendeu? Enquanto as pessoas... O que é a organização se não as pessoas, certo? Sim. Não tem consciência da importância disso, e isso não é levado a sério dentro da organização, você vai ter problemas. Você pode ter problemas. Então, assim, não adianta, sei lá, instalar o melhor sistema de alarme do mundo, né? E não manter ele corretamente. Não fazer os testes periódicos. E também se você vai só com um viés de, vou atender um requisito governamental, vou atender aqui um AVCB, e tá tudo bem. Não é esse o espírito. Né? O espírito da coisa é, isso aqui tá aqui para garantir segurança das pessoas, segurança do negócio, né? A gente tem que olhar sempre com essa visão. Entender que o trabalho é sério, manter o ativo é muito importante. Uma vida, né? Um ativo. Imagina parar uma produção ou uma movimentação, né? Um processo de vocês. Qual é a consequência de tudo isso? Porque tem um monte de gente que depende, né? De toda essa movimentação que você faz para fora, né? Sim. Além de ter pessoas expostas no processo. Sim. Então, isso garante a cadeia como um todo, né? Exato. Ativo, pessoas, todo o processo. E você fazer assim, a gestão de tudo isso, né? Você tem lá a conscientização, né? E você fazer toda uma gestão dessa parte do perigo, né? Que nem no caso de vocês, né? É importante, né? Porque, de uma certa forma, você para a produção, você tem a seguradora, você tem os órgãos, você tem uma baita de uma responsabilidade, além da produção, né, dos ativos, das pessoas. Então, isso tudo acho que envolve, né, muito mais uma conscientização de você ter a responsabilidade lá de trabalhar de uma forma correta, operar correto, fazer a manutenção correta, ter olhos para tudo isso, né? Eu acho que é um negócio bastante interessante. E fecha, né? É interessante assim, né? Até quando nós convidamos aí, né? Vocês aí do TES, nós falamos com seguradora, falamos com projetista, com consultores, com especialistas, tudo. E não falamos com quem é o usuário, com quem está no dia a dia de tudo isso que a gente falou, né? A gente falou, tem que fazer um bom projeto, a consultoria, enfim, né? Que não é só no momento né? Mas é ao longo da vida ali do empreendimento, e na própria seguradora, né? Já esteve aqui com a gente, agora a gente está ouvindo realmente de quem está ali na prática, que coloca tudo isso em prática e vive isso todo o dia a dia, né? Acho que isso não fecha um ciclo, porque o podcast não acabou os episódios, mas assim, abre um novo ciclo. Mas mostra o quase ciclo poético, né? Mas o ciclo completo aí do que tem. Depois a gente tem que pensar em alguma coisa aí de linkar tudo, mas tudo que vocês falaram, de alguma forma a gente já falou com
outros convidados, mas você vê que tudo tem um link, né? Tudo tem um link. Sim, é tudo o ciclo de vida do processo como um todo, porque você não usa a consultoria só na hora de conceber o projeto. Durante o processo do terminal, você tem mudanças, às vezes, de processo. Eu preciso mudar algo aqui, algum equipamento, pequenas mudanças que sejam, mas você tem que voltar com todo mundo que participa daquele processo, né? Tem que consultar a seguradora de novo, consultoria, tem que fazer o processo com base normativa, tem que atualizar toda a documentação, que seja um AVCB, que seja autorização. Então, é um processo que não morre ali. Peguei o AVCB, peguei o alvará e ele fica ali na gaveta. É um ciclo vivo, então você tem que continuar sempre. Não, e assim, a gente no último podcast nós falamos um pouco, entrevistamos dois consultores aí, a fase da consultoria lá na concepção do projeto, depois na execução do projeto, depois para colocar ele em funcionamento e depois para manter, né? Vai um pouco do que a gente fala aí da conscientização, né? Então eles trabalham junto, né? E hoje eu acho que a parte da legislação ela vem passando por algumas movimentações pesadas, né? De responsabilidade, né? Sobre isso que a gente vem conversando lá. Mas legal. Eu acho que a gente já falou um pouquinho, aqui tem uma outra pergunta aqui que nós falamos aqui sobre seguros de terceiros, né? Você já acabou conversando aqui um pouquinho, né? Que é a parte de como tratar, né, essa parte da seguradora quando tem sinistro, né? Não é um sistema tão simples, né? Você falou, pega a documentação, né? E, enfim, tem que tratar tudo isso, assim, mas e o processo de equipamentos danificados, como é que... Isso aí é complicado, né? Porque isso não é equipamento que você tira, põe um rápido, né? Uma correia transportadora. Danificou, não é assim, eu vou ali na esquina e compro, né? Eu chamo no Mercado Livre, quero comprar uma correia transportadora, né? E isso tudo deve ser um negócio bastante complicado, né? Porque você para uma produção, né? Se você não tem uma redundância, sei lá, alguma coisa assim. Né? E até complementando, porque assim, vocês trabalham com produtos de terceiros, né? Vocês não produzem, né? Então vocês estão transportando para alguém, de alguém para alguém, né? Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade até aumenta também, até a nível de seguros também, né? E deve ser bem complicado essa parte de um equipamento assim, né? Um equipamento desses de processo deve ser muito complicado o tempo aí para entrega ou fazer uma manutenção, uma troca, né? Assim, se você tiver um evento, um sinistro que te faz perder sua linha de operação, o transtorno é muito grande, né? E aí onde vai pegar vai ser na questão do lucro cessante, para a parte de seguros, né? Lógico, você tem ali recursos, né? Você falando no terminal portuário, tá? Objetivamente, você consegue desviar a carga, você consegue fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Mas, de novo, imagina o impacto aí para o nosso cliente, né? Então, naturalmente, ele vai ter que ser ressarcido, né? E aqui eu não estou falando nem só do produto dele que ele pode perder dentro do terminal, no caso de um sinistro. Eu estou falando só do fato de eu não poder receber mais o produto dele. Só olhar para a cadeia. Hoje a cadeia toda, ela funciona como um reloginho. Sim. Então vai vindo o produto, tem o navio já que vai encostar, que está esperando, eu já embarco esse navio, essas duas coisas casam. De vez em quando isso falha, ok, faz parte da vida, mas o processo é assim. Então vai chegando o fluxo, eu vou embarcando. E lá na outra ponta, lá na Ásia, na Europa, tem alguém esperando esse produto fazer alguma coisa com ele. Então, assim, o que acontece quando eu simplesmente desplugo uma parte inteira desse processo enorme, que é o terminal portuário, e aí, na questão do tempo, é o quê? Você não vai restabelecer uma linha inteira de embarque em, assim, muito otimista, o quê? Uns 8 meses? Muito otimista. 8 meses. Entendeu? O que você faz com isso? Qual o prejuízo disso todo para a cadeia? E outra coisa, e o imensurável, né? Se não entregar para um cliente, ele pode ir embora e ir para outro, né? Você perdeu um cliente e vai. Também, né? E vai, né? E vai, não vai parar, né? Não vai. Não vai parar. Então, a responsabilidade, a conscientização de ter tudo isso é um negócio bastante complicado, né? E como você disse, não é um produto, é um equipamento que você tem na prateleira. Cada terminal tem seu equipamento dimensionado de uma outra forma. Uma correia com um comprimento diferente, uma capacidade diferente. Sim. Então, isso tudo você... deu problema. Então, você tem que pedir para o fornecedor, ele vai fabricar, depois vai entregar, você tem todo o processo de troca. Não é, certeza que tem na fábrica ali do fornecedor. Não, porque cada um tem seu dimensionamento diferente.
específico para cada cliente, para cada usuário, né? Não é um produto comum, né? Ele Extremamente é engenheirado, né? Pensa assim, se você já tem que esperar meses, às vezes, para conseguir uma peça pro seu carro, né? Que é genérico, imagina para terminal portuário, que é extremamente específico, né? Uma fábrica, enfim, é extremamente específico, então é complicado. Daí que a gestão de risco, né? Tudo aquilo que a gente falou antes é importantíssimo, né? Às vezes não é, tá bom, pode dar um probleminha ali, não vai causar, não vai machucar ninguém, nada, mas assim, as consequências, né? Não é só ali do probleminha, são tudo isso que a gente está falando. Então a gestão do risco, o não deixar acontecer, o evitar ou detectar com precocidade, enfim, tudo isso que é o dia a dia de vocês voltado para o incêndio. Vocês não falam só de incêndio, obviamente, né? Mas voltado para os riscos de incêndio. Mas faz parte do dia a dia, tem que gerenciar tudo isso para evitar justamente um incêndio, algum sinistro. Ah, legal. Complexo. Bem complexo. Foi muito legal bate-papo com vocês, gostei bastante. Vocês puderam trazer informações para o nosso público novas, que eu acho que tem muita gente que não imaginava o quão é o complexo um processo de um porto, né? A gente acha de uma forma simples, mas quanta particularidade, quanta responsabilidade tem, né, num processo portuário, né? E o TES, que é o Terminador Exportador de Santos, é isso, né? É uma das maiores empresas ali, eu acho que no Porto, né? Tá entre uma das maiores, né? E eu conversando com o nosso amigo Roberto. Roberto, um abraço para você. Nós vamos fazer um podcast só nós agora. Tem que fazer. Tá devendo essa, hein? Ele vai garantir essa. Ele vai garantir. Ele já falou para mim, vai vir aqui. Mas ele falou que vocês, assim, o TES vem crescendo bastante, né? A movimentação de carga de vocês, né? O Porto cresceu 17,4 aí, né? De 23 para 24. O TES cresceu quanto? Só a título de curiosidade, vocês têm esses números ou não? Eu estou fazendo uma pergunta... Assim, como a gente é um terminal relativamente novo, é desde 2017, e a gente vem com esse contrato de arrendamento que você tem ali as métricas que você precisa atender pós-projeto, né? Porque com o contrato de arrendamento você tem ali capacidade estática de armazenamento, a capacidade de recebimento e de embarque. Isso, aí você tem os anos que você precisa atingir aquele teto ali que o contrato de arrendamento bate. Então, quando o TES iniciou, ele diminuiu em partes, né, se recebendo por conta das obras, mas aí já para ser dimensionado corretamente e tudo. E agora que ele está começando a operar na sua capacidade full, já projetada. Legal. Então, eu não tenho os números, não sei se você tem, Matheus, mas teve uma grande evolução aí de 2017 para cá. Interessante. É interessante. A gente sabe, a gente acompanhou até junto de vocês, né? Das modernizações, a gente estava junto lá com vocês e a gente vê a quantidade de movimentações, né? De navios que encostam, né? Carrega, vai embora. E a gente fica pensando, né? Mas é uma operação, vai lá um navio com milhões de toneladas, não sei quantas toneladas carrega direito um navio, carrega lá em um dia, 2 dias, né? É isso que eu ia perguntar. Eu ia falar para isso, é um dado interessante, né? Que eu acho que pouca gente tem referência, eu não sei dizer. Mas quanto tempo demora para carregar um navio hoje? Um navio, né? Uma média, né? Lógico, a gente sabe que tem navios aí de... Um embarque bom, assim, do navio hoje, o navio ele vai cerca de 70 mil, pode arredondar aí para... 70 mil toneladas. 70 mil toneladas. Tá. Você vai levar aí cerca de uns 3 dias, vai? 3 dias. Você carrega em 3 dias, por aí. 70 mil toneladas. 70 mil toneladas. Já tem recorde de menos, Tá né? legal. Mas assim, então, quantos navios vão por ano, né? Porque você falou a conta... Quantos por mês? A gente só, mais ou menos, uns 9 vão? Uns 7, né? 7. Vezes 10 seriam 70, mais 14, uns 84 navios. A conta aí, que você fez a conta aí. Aqui, vamos lá. 70 mil toneladas, né? Então, 70 mil toneladas dividido por, um caminhão carrega mais ou menos 45 toneladas. Então, a gente tá falando aí, de 1.500 caminhões. Para um navio. Para um navio. Nossa. Lógico, a maior parte da minha carga chega por ferrovia, Sim. que né? Não, volume Mas para quem tá em casa vendo, acho que assim, para ter um pouco de noção, um caminhão bitrem carrega uns 45 toneladas. E quantos caminhões vão precisar? 1.500 por aí. Pra um Para navio. carregar um navio, nós precisamos de 1.500
caminhões. E Isso no ano? só Só se fosse no ano no total que vocês Nossa, transportaram. Só por curiosidade. É, Agora, Você fez 70. Se a gente falar de 7 por mês, 12 meses, nós vamos estar falando de 84 navios. Você pegar 70 mil por 84, olha a quantidade de grão, de soja, de Muito milho grão. e de farelo, né? Que vai sendo movimentado. É um negócio. E nós estamos falando numa operação, que é a do Tesla. Terminal. Num terminal, né? Um terminal só. terminar. E que é cobrado, inclusive, para aumentar, né? Isso aí também eu não sabia. Vocês têm um plano lá, Meta. porque vocês têm uma concessão e aí você tem as metas de ir crescendo, né? Sim. Interessante. Excelente. Mas legal. Poxa, quanta informação. Muito, muito legal a gente conversar com vocês aí. Eu acho que Se tem mais alguma coisa que vocês Muito. queiram colocar, temos temos espaço aqui. Nós estamos aqui De ouvidos. ávidos, né? Porque são muitas informações novas, interessantes. pro assim, público também. O que eu acho legal, que a gente falou várias vezes aqui, é a questão de risco, né? Então tá sempre muito ligado a gerir risco. Então, do nosso lado, enquanto usuário, né, de cliente, a gente está sempre pensando em como gerir esse risco, como mitigar. E o risco sempre vai estar associado à consequência multiplicado pela probabilidade daquilo acontecer. Então a gente vai estar sempre trabalhando em cima das duas coisas. Né? Então, probabilidade, manutenção preventiva, né, garantir que todo o meu sistema esteja funcionando corretamente, minhas máquinas adequadas, enfim, tudo isso vai reduzindo a probabilidade do evento. Né? E a consequência, você tem várias formas de reduzir a consequência do evento, né? Então, vamos falar de incêndio? Um sistema de alarme. O que o sistema de alarme vai fazer? Ele vai pegar para mim se eu tiver um princípio de um incêndio, né? Então, às vezes, uma coisa que poderia ser catastrófica vai ficar completamente localizada e gerida ali, né? Então, ao invés de perder uma linha inteira que a gente estava falando, talvez eu danifique uma correia. Eu vou lá e troco a correia, talvez ali perco uma semana, 2 semanas, ao invés de 8 meses, 1 ano. Né? É uma conversa muito mais palpável. Então, assim, essas duas coisas, elas estão sempre caminhando juntas para a gente poder reduzir risco. Eu entendo que isso é a principal consciência que tem que ser criada. E aí eu volto a palavra até automática, é a consciência das pessoas. É consciência. Tem que se criar uma consciência muito forte de que isso é extremamente importante. Então, a gestão de risco é extremamente importante. A engenharia por trás da gestão de risco, que a gente vinha falando, né? O que tem por trás ali, o conhecimento técnico de segurança, isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. O mundo não se move sem isso hoje mais. Ah, não, né? A gente hoje, eu acho que é um grande fornecedor de alimento para o mundo, né? Dos maiores aí que... E o TES faz parte dessa cadeia aí, né? Mas legal. Eu acho que, assim, estamos chegando no fim. Gostaríamos de agradecer imensamente a troca de experiências aí que a gente colocou para vocês. Essa informação do Matheus e da Laís, que eu acho que foi muito, muito importante, agregou bastante para o nosso público. Quero agradecer por vocês estarem aqui, né? E para os nossos convidados, a gente traz um brindezinho para vocês. Entregar aqui como um mimo, né? Vamos falar assim. Obrigado. Uma lembrancinha nossa aí. É uma caneca bem grande aí que a gente fala que dá para tomar 1,2 litro de água ou 1,2 litro de cerveja, de outra coisa. Eu acho que eu já sei para que eu vou usar. Hein? Mas legal, obrigado aí mais uma vez. Para vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta em dezembro com mais um episódio do nosso Firecast. Vamos lá, um abraço.